noite para toda essa galera sensacional que tá ligadinha aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Coro. O bicho já tá pegando, hein? Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Mi. Olha, gente, é o seguinte, nós já temos definida a final do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras farão a decisão com o primeiro jogo acontecendo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena de Itaquera. E o segundo confronto, sábado, 4h30 da tarde, no Allianz Parque. E eu quero saber de você que nos acompanha e também da nossa dupla de comentaristas o seguinte: polêmicas e provocações podem influenciar no resultado da final do Paulistão? Vai acirrar os ânimos? Ah, sim ou não? Tem que fazer exame. Uns falam que tem que fazer exame, os outros falam que tem que estar confinado. Aí o outro fala da arbitragem, aí começa a criar aquele clima todo. Isso influencia dentro de campo ou esse zum todo não influencia? Quero saber a opinião dos meninos. Antes, você vota no site gazetesportiva.com. Pelo QR Code que está aqui, você acessa o nossa enquete. Usa a hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, seu comentário aparece ao vivo durante o programa. E manda pelo WhatsApp a sua opinião. Um videozinho de até 10 segundos com algum comentário. Alguma pergunta também você pode fazer para o Garrafa, para o Flávio Prado. 11 99479 1633. 99479 1633. Deitado. Não, é o celular, ele me irrita, o Flávio. É o celular, você grava assim, ó, com ele deitadinho, pra ficar bonitinho na tela. Né? Não se é você deitar, tá entrando no ar. Entra no ar, que friozinho gostoso. Bom, e aí, Flávio, o que vocês acham disso? Essa confusão toda, os caras já entram em campo muito pilhados? Você sabe o que eu acho, sinceramente? Falta bola. Né? A gente tem visto o nível dos caras, o nível é muito baixo. Então, quando falta a bola, você arruma, sabe? Você arruma isso aqui, arruma confusão, arruma não sei o que e tal. Você começa com coisas paralelas para que as pessoas não reparem que o essencial não tem. Se você for olhar bem o que Corinthians e Palmeiras jogaram no campeonato inteiro, não é só agora, não. Palmeiras ainda um pouquinho. O Corinthians é uma coisa horrorosa o campeonato inteiro. Se você for olhar bem, falta bola. E aí começa esse mimimi pra lá. Não acredito que isso ganhe jogo, mas faz parte do jogo. Não tenho nada contra, mas eu gostaria que isso viesse seguido de um grande futebol. Infelizmente, nós estamos vivendo só desses mimimi, do paralelo do jogo. O jogo mesmo pra valer não tá legal, não. Ó, tem um ditado que diz o seguinte, né? Pelo menos o pessoal da bola diz que no futebol todo detalhe é importante. Ah, venci o jogo no detalhe. E qualquer detalhe, em se tratando de Corinthians e Palmeiras, para mim é extremamente importante. Tanto é verdade que ontem, desculpe, no nosso Mesa Redonda Futebol Debate, o clássico começou. O Edu Dracera já veio, já falou da arbitragem, repercussão geral hoje, durante todo o dia, em todos os canais de televisão, sites, enfim. Aí já pintou o negócio do protocolo, testagem da Covid. O clássico já começou. A bola rola só na quarta-feira, mas o clássico começou domingo. Então, para mim, faz diferença sim esse bastidor, o bicho tá pegando. Bom, vamos ver então como que foi a classificação do Corinthians para a final do Paulistão. E é claro que teve polêmica com a arbitragem. Deixaram o Corinthians chegar. E não é que a expressão tão usada pelos torcedores está pesando nessa reta final? Nesse domingo, aqui na Arena, o Timão não deu show, mas fez o suficiente para vencer o Mirassol e chegar à quarta final seguida de Paulistão. A primeira grande chance de gol foi do Mirassol. Aos 13 minutos, Juninho cobrou falta no ângulo e Cássio foi buscar uma defesaça. O Timão respondeu aos 25. Carlos fez a jogada pela esquerda e Matheus Vital mandou na trave. Pouco depois, aos 28, Ederson cruzou para Jô, que não conseguiu desviar para o gol. A etapa final foi mais agitada e começou com esse chute aí de Luan. Aos 15, a grande polêmica. Juninho chegou atrasado, pisou no tornozelo de Carlos e foi expulso depois do árbitro consultar o replay. Daí pra frente foi ataque contra a defesa. E se ainda falta criatividade ao Corinthians, tá sobrando confiança em Ederson. Aos 26, o volante arriscou de muito longe e Kevin aceitou. 3 gols em 3 jogos. Que fase de Ederson, hein? Chegar no final de campeonato é muito importante, ainda mais da maneira que a gente chegou, com as dificuldades que foi. Então fico muito feliz com mais um gol.
E agora vamos em busca desse título aí. O Corinthians ainda quase ampliou com o Alisson Silva, que mandou no travessão contra o próprio Patrimônio. Janderson também teve sua chance, mas parou em queda. E já nos acréscimos, Arauz bateu colocado e exigiu boa defesa do goleiro do Mirassol. E assim, mesmo sem um futebol brilhante e com placar magro, o Corinthians confirmou seu favoritismo e garantiu presença na final do Paulistão. Feliz demais, mais um objetivo alcançado. Acho que muitos não acreditavam na gente, mas o grupo se blindou, se fechou. E com a nossa confiança, a confiança da comissão, a confiança da diretoria, a gente conseguiu mais esse objetivo e vamos em busca do título. A gente sabe o quanto a gente sofreu aí durante a pandemia, antes também. E é isso, 4 vitórias, nenhum gol sofrido e vamos em frente, vamos ser campeão, bora! Muito bem, bola rolando só na quarta-feira, mas a final entre Corinthians e Palmeiras começou ontem, aqui no Mesa Redonda, com uma entrevista quente com o assessor técnico palmeirense Edu Dracena. Vamos ver os principais trechos. Tomara que nós aqui no sábado ou no domingo não venha ficar falando de arbitragem, né? Tomara que a Ana Paula de Oliveira possa escalar o árbitro, o melhor árbitro para apitar esses 2 jogos, porque a gente sabe que um clássico, final de campeonato, envolve muitas coisas. Quem são os melhores? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar bem tranquilo, mas da mesma forma, bem ligado, né, bem concentrado, para que esses detalhezinhos não possam fazer diferença, como em alguns jogos fizeram aí, né, que a gente sabe aí, né, não vou aqui citar, porque todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Então, para que a gente não fique aqui discutindo, não ficar falando aqui repetidamente, para não vir ao caso. Tomara que a gente possa estar falando aqui no sábado do jogo, um jogo bonito, sabe, um jogo decidido dentro de campo, entre os 22 jogadores ali, entendeu? E não ficar falando de lances polêmicos aqui para não ficar estragando o campeonato. Pois é, e para comentar todas essas polêmicas com a arbitragem, nosso convidado especial de hoje aqui no Gazeta Esportiva é o ex-árbitro e comentarista de arbitragem, Arnaldo César Coelho. Muito boa noite, Arnaldo, muito obrigada por nos atender. Eu não posso começar essa entrevista sem te fazer essa pergunta. Esses bastidores, né, com reclamação, acabam pressionando a arbitragem? Boa noite a todos, boa noite. É a primeira vez que eu participo da TV Gazeta, mas com muito prazer, porque sei do prestígio que vocês têm. Realmente, esse bate-boca, esse mimimi, como o Flávio falou, tem influência na arbitragem, sim. Mesmo que o árbitro não se ligue na imprensa, não se ligue nas notícias, sempre tem um amigo espírito de porco que vai telefonar para ele, sempre tem um porteiro, sempre tem um jornaleiro, apesar de ele não estar saindo por causa dessa quarentena, que vai falar alguma coisa que vai influenciar a sua arbitragem. Ainda mais num jogo desse, que tem... O importante é o antes do jogo e o depois do jogo. A discussão já começou. A gente estava com saudade disso. E nada mais, nada menos que um derby para decidir o Campeonato Paulista, não é isso? Verdade. Muito bem, Arnaldo. Osmar Garrafa. Não, prazer receber o Arnaldo aqui. E saiu a escala já para o primeiro jogo, né, Arnaldo? O Klaus está confirmado. Aliás, o Klaus ontem foi citado no Mesa Redonda Futebol Debate, porque, segundo alguns, e eu penso assim também, ele captou o primeiro jogo, aquela jogada do Fagner, obviamente você deve ter visto no jogo contra o Bragantino, que o Fagner recebeu um amarelo, o Klaus consultou o VAR e deixou como amarelo. E ontem ele era árbitro de VAR, e naquele lance do Carlos, na entrada do jogador do Mirassol, do Juninho, né, em cima do Carlos do Corinthians, o árbitro deixou como lance legal, foi acionado pelo VAR, que era o Klaus, e aí o Klaus teve um critério diferente. E o Klaus está para o jogo. O que pode acontecer e o que você pode falar desses 2 lances que continuam sendo muito comentados? Você já falou tudo. Antes de mais nada é o seguinte, o Rafael Klaus é um bom árbitro, um árbitro independente, um árbitro com coragem, um árbitro que sabe apitar, mas, sinceramente, a sua indicação, a sua escalação é uma escalação de risco. Porque, diante desses acontecimentos, do jogo lá passado e agora do jogo de ontem, que ele era o árbitro de vídeo, que chamou o árbitro para se meter na arbitragem, criou essa celeuma toda. Então, para mim, ele seria o último árbitro a ser lembrado para o jogo de quarta-feira. Mas a Ana Paula, que é a responsável pela arbitragem,
decidiu que ele é o árbitro porque confia no taco dele, tudo bem, é muito importante confiar, mas existem momentos que você não se sente bem em apitar o jogo, ou quem vai jogar não vai se sentir bem com aquele árbitro apitando, apesar de ele ser um bom árbitro. E outro detalhe, apesar de ser a primeira partida, porque a primeira partida a gente sabe que os jogadores se comportam melhor para não serem expulsos, para não deixar de jogar a segunda, que é a segunda que decide mesmo, não é isso? Esse é o meu pensamento. Concluindo, seria o último nome a ser escolhido para esse jogo. O Arnaldo, Flávio Prado, que bom falar com você. A gente viveu um momento, um período que rodava pela América inteira aí, e você era árbitro e sorteava, se eram 3 árbitros e 2 trabalhavam de bandeirinha, era um horror, naquela época era bandeirinha, e vocês não gostavam disso. E eu vejo o Klaus numa polêmica, porque ele foi árbitro de um jogo e VAR do outro, né? Essa coisa do faz tudo, vocês não gostavam de ser auxiliar, eu lembro muito bem disso, era um inferno. Não era melhor ter cada macaco no seu galho, o VAR faz uma coisa, o arbitrador, o que você pensa disso, Arnaldo? Ô Flávio, antes de pensar nisso, eu tenho que pensar e falar que esse VAR veio para atrapalhar. O VAR foi criado para ver se a bola entrou ou não entrou. Aí criaram o VAR para ajudar na regra do impedimento. E tanto é que a regra do impedimento está prestes a ser alterada, porque o VAR e a forma com que é julgado prova que um jogador, um atacante que tem um nariz um pouquinho maior que o zagueiro, ele está sempre em posição de impedimento. Então, provavelmente, por pedido até de um técnico inglês, a FIFA está se reunindo para mudar a regra do impedimento e voltar ao que era antes, sobre eixo, posição sobre posição, e não essa de um nariz na frente estar impedido. Então, mas aí foram mais além para justificar o custo do VAR. Quando eu digo custo do VAR, não é só o custo dos rapazes que estão trabalhando ali, que estão trabalhando e ganhando, mas é o custo do equipamento todo. E aí colocaram o VAR para interpretar jogadas. E o VAR é um computador, e um computador não pensa. Um pisão no futebol é coisa normal, é igual um ônibus lotado. Você pisa num passageiro do lado sem querer, mas se mostrar no VAR, o pisão vai tomar certas proporções, como tomou agora, que o Klaus não tinha nada que chamar o árbitro, chamou por quê? Porque o pisão fez com que o pé do adversário entortasse. Até parece que o Klaus nunca andou de ônibus lotado. Nessa hora, o VAR tem que ficar calado. O VAR só tem que ajudar naquele lance que desculpe o termo, é batom no colarinho, não tem desculpa. É o gol com a mão com o Maradona, é a bola que entra 1 metro e que o juiz não viu. Agora, num lance desse, que o rapaz chega atrasado e acaba pisando o adversário, e o pé do adversário curva, isso para a televisão parece um lance, mas nada. Isso acontece no futebol a todo momento e acontece dentro do ônibus a todo momento. Por isso que eu acho que o árbitro, o VAR, achou a participação dele foi indevida. Agora, o Klaus é árbitro da FIFA. O árbitro que está apitando não é árbitro da FIFA. Quando o Klaus chama, 90% dos casos, o árbitro lá de baixo muda a opinião, porque ele fica impressionado com o que acontece na imagem na televisão. Portanto, para mim, foi indevida a sua participação. Agora, tinha que ter poupado o Klaus. Para que colocar ele de VAR num jogo desse? Já que o Klaus tinha uma chance de estar na final como estava. Era melhor ter poupado. Agora botaram o Klaus para apitar e botaram um garoto, o Thiago, como o VAR, que vai entrar mudo e sair calado. Porque ele, não, apesar de gostar de falar muito, ser um camarada muito sociável, e eu vi agora como árbitro reserva nesse jogo do Palmeiras, que ele puxava papo com todo mundo, gosta de uma resenha, ele não vai se meter tanto. E vamos torcer para que ele tenha boa arbitragem, apesar de não ser o árbitro que eu indicaria para esse primeiro jogo. Agora, Arnaldo, nessa sua resposta ao Flávio, você deixou claro que era lance para seguir, no máximo ali um amarelo. E aí eu volto no jogo do Bragantino, que também envolveu o Klaus, o lance do Fagner. Aquela deixada de perna do Fagner. Isso pode, Arnaldo? Claro que não pode. Foi ali, mas ali quem julga a intenção é quem está a 2, 3 metros da jogada. O árbitro julgou que a intenção dele foi na bola e que, na sequência, o pé dele escapou para cima. É uma interpretação. E aí deixa correr, deixa o árbitro interpretar.
Porque esse negócio do futebol já é tão difícil. Agora botaram o árbitro para interpretar, os assistentes para interpretar, o árbitro de vídeo para interpretar, os assistentes de árbitro de vídeo, o árbitro reserva, e ninguém interpreta nada, porque ninguém tem a responsabilidade. No meu tempo, o juiz tinha que decidir, errado ou certo, decidir e ponto final. Agora, todo mundo dá pitaco e ninguém é o responsável. Está errado isso. É verdade. Ô, Arnaldo, e o pessoal fica caçando lance também, né? Isso aqui é só no Brasil, é o caçador de irregularidades. É um negócio bem maluco. Só aqui fazem isso. Ô, Flávio, para justificar o dinheiro, Flávio, quando surgiu esse problema de tirar... por exemplo, na Copa do Mundo que aconteceu na África mais recentemente, porque a outra foi em 66, uma bola entrou e o juiz não deu gol, que era o Jorge lá do Uruguai. Aí o que aconteceu? La Rionda. Aí o que aconteceu? Vamos botar algumas ferramentas para que não haja essa injustiça da bola entrar e o juiz não vê e nem o bandeirinha vê. Aí na Copa aqui do Brasil, botaram um monte de câmeras que abandonaram esse processo, porque custou um dinheirão, ficaram abandonados, os brasileiros nem usaram. Usaram uma vez na Copa do Mundo toda, que foi um jogo do Sandro, lá no Rio Grande do Sul. Aí o presidente da FIFA, que era contra o VAR, quando ele vai para a FIFA, ele diz assim, vamos botar o VAR. Por quê? Porque houve uma pressão de empresas multinacionais que fabricam esses equipamentos. E grandes empresas, não é pouca empresa não. Aí o que aconteceu? Uma das grandes empresas foi alijada porque o software dela era lento. Então agora uma empresa belga e uma empresa inglesa, os japoneses estão lá tentando fazer um negócio. Custa um dinheirão, virou negócio. O futebol hoje é negócio. E os rapazes que estão atuando ganham bem, aí bota VAR, aí acabou a interpretação. O futebol hoje acabou com a injustiça. A injustiça que a bola entrou, não entrou, é um lance do jogo. Impedimento é um lance, uma vez ou outra que erra, porque é humano, é dificílimo o impedimento. Agora, botar ele para interpretar se é pênalti, agora toda bola na mão dentro da grande área é pênalti. Por quê? Porque a televisão mostra que bate no braço do rapaz. E aí tudo é pênalti. Bateu no braço, o jogador está apertado, ele dá um bico no braço do adversário. Isso é comum acontecer. Aí vai o VAR e diz, olha, bateu na mão, ele vai na televisão, pênalti. Esse VAR foi a pior invenção que já teve no futebol. Sensacional! Muito obrigada pela entrevista aqui ao Gazeta Esportiva, o ex-árbitro e comentarista de arbitragem, Arnaldo César Coelho. Arnaldo, muito obrigada pela sua participação. Quando isso tudo passar, que tiver vacina, a gente te espera aqui no Mesa Redonda também, tá bom, meu querido? Um beijo. Um abraço a vocês aí, ao Garrafa e ao Flávio também. Olha, vamos agora direto para o Parque São Jorge com o Jonas Campos e o dia seguinte do Corinthians. Boa noite, Jonas. Tudo bem com o Carlos Augusto, depois da entrada que ele levou aí a expulsão do Juninho? Felipe Melo, fora. Fala, Michele. Muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Deixaram o Coringão chegar, a quarta final seguida de Campeonato Paulista. E olha, sobre o Carlos Augusto, esse jogador que acabou sofrendo um pisão do Juninho, nessa expulsão polêmica que o nosso convidado ilustre de hoje, Arnaldo César Coelho, acabou de comentar a respeito, o Carlos até postou uma foto depois do jogo da situação do pé dele, uma imagem bastante forte. A expulsão foi polêmica, mas que teve um contato forte, porque as imagens são bastante fortes aí, o pé dele até com um corte na canela, né, na entrada do tornozelo, e esse jogador certamente hoje reavaliado pelo Departamento Médico do Corinthians, a gente aguarda informações. A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Thiago Nunes, mas a gente aguarda aí, anota as informações do treino do Corinthians que se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após a classificação para essa quarta final consecutiva de Campeonato Paulista. A semana, né, como a gente já comentou no Gazeta Esportiva, começa quente. O derby já começa fora de campo com uma polêmica e tanto, né? O Corinthians se recusa, a informação é essa, o Corinthians se recusa a fazer os testes da Covid-19 antes das finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Primeiro jogo quarta-feira, agora 9h30 da noite na Arena de Itaquera. Duelo decisivo no sábado, 4h30 da tarde no Allianz Parque. O André Sanches manifestou esse desejo, essa intenção de não realizar os testes
numa reunião nessa segunda-feira com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. O Andrés e o Corinthians alegam que o clube não precisa fazer os testes, já que vem cumprindo todos os protocolos de confinamento, isto é, elenco e todos os funcionários estão concentrados no CT Joaquim Grava desde a retomada do futebol aqui no estado de São Paulo. E aí, em nota oficial, o Corinthians ataca o Palmeiras, diz que o Corinthians cumpre esses protocolos de confinamento, diferentemente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem liberado os jogadores depois dos jogos. O Palmeiras é contrário, vai contra essa decisão de não realizar os testes antes das finais, e a gente aguarda. Daqui a pouco o José Paes, diretamente da Academia de Futebol, traz o posicionamento do Palmeiras em relação a essa história toda, essa polêmica já nesse início de semana de derby. O protocolo da federação, é importante deixar claro, não fala em obrigatoriedade dos exames, mas prevê que os elencos fiquem de fato concentrados, confinados. E o André Sanches garante que o Corinthians vem cumprindo todos esses protocolos e ataca o Palmeiras nesse sentido. O Andrés, até no Twitter pessoal dele, né, compartilhou essa nota oficial que o Corinthians soltou com a seguinte mensagem: a federação não pediu para o Corinthians refazer os testes. Sabem por quê? Porque cumprimos todos os protocolos. Falem com quem descumpriu, se referindo, é claro, o André Sanches ao rival Palmeiras. A semana da final do Paulista já começa quente, Michele. Boa, muito bom, Jonas Campos. Mas então, pelo seguinte, o GC aí que colocaram, coloca o GC de novo, chileno, que hoje eu tô pegando aqui no pé do GC. O Corinthians não quer fazer Tô falando assim, o Corinthians não quer fazer os testes. Isso. Mas pera um pouquinho, então, gente. Não é que o Corinthians não quer fazer os testes. O Corinthians não precisa porque está cumprindo isolamento. Então, alguém plantou uma fake news? É isso? Não. E agora gera um assim, zum, zum, zum? O problema é o seguinte, o protocolo... O Corinthians está cumprindo a regra. O protocolo é zoneado. A palavra correta é essa. Ou você precisa confinar, ou você não precisa confinar. E todos os lugares onde o futebol foi aberto, há um confinamento de pelo menos 48 horas. O Corinthians colocou o time confinado e não abriu mão disso. Sim. E aí o Palmeiras optou, mas não pode ter opção. Ou pode todo mundo sair ou não pode. Todo mundo pode sair e faz o exame. Ou ninguém pode sair e faz o exame uma vez só, como está acontecendo na NBA lá em Orlando. Tem duas regras. O Palmeiras optou por ficar livre, liberar os jogadores. O Corinthians optou pelo confinamento. Isso. Ora, o Corinthians diz assim, se eu estou confinado e fiz o primeiro teste, tá tudo ok, eu não preciso fazer de novo. É verdade. O Palmeiras, que liberou os jogadores, também cumprindo o confinamento, cumprindo o protocolo. Tem que fazer. Então, mas é uma coisa complicada, porque por que tem duas opções? O protocolo é uma engana que eu gosto. Fizeram aí, vamos fazer um protocolo para dizer, e ninguém está seguindo a risca e se preocupando com o que tem que se preocupar. Porque agora a gente não está falando de Corinthians e Palmeiras, a gente está falando de mais de 90 mil mortos. E isso tem que ser pensado. Né? Já estamos com 100, então, já chegamos a 100 mil, lamentavelmente. Não é? Então, a gente está falando, não é de Corinthians e Palmeiras, dessa rivalidade que a gente curte muito. A gente está falando de vidas. O Corinthians podia dar um exemplo, sim, de reclamar que o Palmeiras não cumpriu o confinamento, trazer a informação, mas ir lá fazer o teste. Agora, só por birrinha... Mas o Palmeiras tinha que confinar. Perfeito, exato. Mas por que o Corinthians não faz exame? É caro também o teste. É caro? Caro, a federação paga, Michele. E a vida não tem preço. Outra coisa, o Corinthians está confinado. Mas está confinado. Mas ontem não teve jogo com o Mirassol? Teve choque, teve contato. Teoricamente, o Mirassol também teria que estar confinado. O que eu quero dizer é que a várzea começa na federação. Não pode acontecer isso. Não pode ter duas opções. Ou fica todo mundo confinado ou não fica ninguém. Mas seria legal o Corinthians dar o exemplo de falar, nós vamos fazer sim o teste e lamentamos que o Palmeiras não confinou seus jogadores. Você repara que o Corinthians está invocado porque o Palmeiras não está confinando os jogadores? Concordo. O confinamento é um saco. Concordo. Então, se um fez, o outro tem que fazer. Concordo, Flávio. A federação não pode dar essa opção, entendeu? Eu concordo, mas a gente está lidando com um problema seríssimo que é de saúde. Tudo certo. Agora, o problema é... Eu entendi. Você não pode deixar brecha no... Um erro não justifica o outro. O Palmeiras errou, aí o Corinthians falou, eu vou errar também, ou entre aspas, eu vou me apegar nesse esculhambado protocolo. Havia possibilidade. Olha que absurdo. Então, o protocolo é uma avacalhação, É um absurdo. É uma engana que eu gosto, essa é a verdade, pô.
Aliás, todo mundo devia fazer exame, todo mundo tinha que estar confinado para todo mundo estar jogando, porque senão fica espalhando o negócio. Não tem norma. Você pode confinar ou não pode confinar. Não existe isso. Confinar aqui na Gazeta, você chega aqui e fala, só pode entrar aqui de máscara. Pronto. Não tem, se você quiser. Não existe isso, gente. Não tem. Todo mundo tem que estar confinado, todo mundo tem que fazer teste. Ou, não, nós vamos avacalhar tudo, ninguém está confinado e ninguém faz teste. Isso. Não existe e um erro não justifica o outro. Repito, insisto, o Corinthians poderia dar um belíssimo exemplo, se solidarizando aí a mais de 100 mil mortos, falar, estamos confinados e vamos fazer o teste, e lamentando que o Palmeiras não fez. E aí a pergunta que eu faço, o que é que a federação vai fazer? Se o Corinthians insistiu em não fazer teste. Como é que ela pode punir o Corinthians se ele estava confinado? Como é que ela pode punir o Palmeiras se ela autorizou no protocolo a liberação e a não obrigatoriedade de confinamento? Ela fez um jeito duplo e cada um optou por um jeito. Isso. O que ela faz agora? Nada. Vai seguir o jogo. Mas e aí como é que fica? Um time joga com todo mundo testado e o outro joga sem todo mundo testado. Não, mas o Corinthians, gente, é assim, não quer porque está cumprindo a regra de estar confinado, Mas eu entendo que aí jogou com o Mirassol. O protocolo dá chance de você não ficar confinado. O Palmeiras não descumpriu nada, porque o protocolo mas tem que fazer o exame. Dá duas brechas. Sim. Já que o protocolo é uma porcaria, que os dois fizessem as coisas da melhor maneira possível. Acho que é isso que a gente tem que exigir nesse momento. E não ficar, vamos deixar para arbitragem, vamos deixar para rivalidade, mas nesse momento, nesse quesito saúde, ficar confinado sim e fazer o exame. Tem tanta gente querendo fazer o exame e não pode fazer o exame, cara. Exame de graça. Aliás, de preferência, por favor, gente. Olha, o maior hospital do Brasil é o que eu uso, eu adoro e tal. O hospital que está fazendo 18 exames errados do Red Bull na semana passada. O time foi saber que podia jogar às 19 horas do dia do jogo. Né? Tudo ajuda o Corinthians também, hein? Claro que não foi de propósito, mas óbvio, né? Mas pelo amor de Deus, né? Gente, já tem recado pelo WhatsApp da galera? Esse programa tá meio quente hoje. Meio? Boa noite a vocês do Gazeta Esportiva. Eu queria perguntar pro Garrafa. Garrafa, o que você acha? Esse volante do Corinthians aí, o Ederson, ele pode ser comparado ao Paulinho? Boa noite, Evandro aqui de Jandira. Eu acredito que sim, vai influenciar. Qual a opinião de vocês aí, Garrafa e Flávio Prado? Boa noite. Olá, Michele, Garrafa e Flávio Prado. Palmeiras campeão, beleza? Forte abraço, tudo de bom. Deus de São Mateus. Não, vocês estão fazendo pessoal sacanagem. Entendendo o recado, é isso? Boa, pessoal, é isso. Sempre faça vídeo deitado. Michele, toda semana. É o celular deitado, é o celular deita e você fala de pé. Quem está fazendo deitado está entrando. E só respondendo para o nosso telespectador. O amigo estava na cozinha, deitado. O Ederson, ele tem sido um elemento surpresa. Ele tem uma diferença do Paulinho. O Paulinho tinha no forte a bola aérea. Chegava, sim, como elemento surpresa, enquanto se preocupavam com os meias, o Paulinho aparecia, tem acontecido isso com o Ederson. Só que a principal característica do Ederson é a batida de fora da área, diferentemente do Paulinho, que era no jogo aéreo, mas vale sim a comparação. Bom, agora vamos ver como o Palmeiras conseguiu a classificação para enfrentar o Corinthians na decisão do estadual. Foi uma vitória suada diante da Ponte Preta do Flávio Prado. O Allianz Parque, vazio e silencioso, foi o palco de um duelo movimentado no primeiro tempo. Um Palmeiras que só não abriu logo o placar porque o goleiro Ivan, inspirado, apareceu bem nas tentativas de Rony e William. Quando não era o Ivan, era o travessão, carimbado em cheio na testada forte do zagueiro Gustavo Gomes. A Ponte, aparentemente tímida, também buscou o gol. E teve a melhor chance nesse vacilo de Diogo Barbosa na saída de bola. Bruno Rodrigues finalizou por cima da meta de Everton. E aos 45 minutos, pouco antes do intervalo, o garoto Patrick de Paula, chutando de fora e contando com um desvio no meio do caminho, marcou pela primeira vez como profissional e fez aquele que seria o gol da classificação. Estou muito feliz pelo gol. É meu primeiro gol como profissional, é uma felicidade muito grande. E a equipe se comportou muito bem no jogo. A gente teve o comando do jogo, teve uma posse de bola e no primeiro tempo podemos abrir o placar e sair com a vitória. Mas o segundo tempo também foi agitado, com a Macaca buscando o empate e o Palmeiras criando oportunidades para o segundo gol. Aos 30 minutos, em rápido contra-ataque, a Ponte quase marcou, mas Roger parou na defesa de Everton.
Com as 5 substituições efetuadas, Luxemburgo ainda viu Gustavo Scarpa, que saiu do banco, acertar o travessão de longe, mas ficou assim, 1-0 em Palmeiras na final. A história de 2018 se repete. 2 anos depois, Palmeiras e Corinthians voltam a se encontrar numa final de Campeonato Paulista. Primeiro jogo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena de Itaquera. E a grande decisão, sábado, 4h30, valendo a taça, aqui no Allianz Parque. Chegamos à final. Agora é trabalhar e buscarmos a conquista, assim como o Corinthians também quer conquistar o campeonato. Então agora é outra história. Agora são 2 jogos finais, onde muda toda a história e nós colocamos na nossa cabeça que são 2 jogos finais. Para trás não me interessa. O importante agora é os 2 jogos que vêm pela frente. Beleza, e o Zé Pai chega agora direto da Academia de Futebol do Palmeiras com o dia seguinte do Verdão, depois da classificação para a final. E o técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou uma preocupação imensa, né, Zé? Desse primeiro duelo aí contra o Corinthians. Zé Pai, conta pra gente o que está acontecendo. Não terá Felipe Melo, Pitbull? E que preocupação, Michele. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Aqui no Palmeiras o zoom é bem grande de que Felipe Melo está fora do primeiro jogo da final lá na Arena Corinthians, às 9h30 da noite, na próxima quarta-feira. Ele foi substituído ontem contra a Ponte Preta no segundo tempo, teve uma lesão na coxa esquerda, foi para casa, se tratou. A gente tem imagens aí, ele se tratando com equipamento ali na coxa esquerda, na residência dele. Hoje ele passou por exames médicos e esses exames médicos aí estariam tirando o Felipe Melo dessa primeira partida da final, como eu disse, lá na Arena de Itaquera, na próxima quarta-feira. A informação ainda não é oficial, o Palmeiras trabalha com a seguinte informação, Michele. O Felipe Melo vai trabalhar até quarta-feira e só na quarta-feira que a gente vai ter essa confirmação se o Felipe Melo vai ser titular, se ele joga ou não contra o Corinthians. O Felipe Melo faz parte da melhor defesa do Campeonato Paulista. Apenas 6 gols sofridos em 14 jogos, ele que fez uma dupla muito boa com o Gustavo Gomes, então seria uma preocupação enorme para a torcida do Palmeiras e também para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ontem, depois do jogo contra a Ponte, o Luxemburgo já projetou essa final e disse que não tem esse negócio de medo não nessa partida contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada. Você não consegue ganhar do Corinthians porque você quer ganhar com facilidade, não consegue, é difícil. Agora você não pode ter medo de jogar contra o Corinthians, aqui ou lá. Você tem que saber que o Palmeiras é grande, o Palmeiras é um clube grande, é um clube de tradição. Então você tem que estar preparado para jogar no Palmeiras. Quem joga no Palmeiras tem que estar preparado para jogar jogos decisivos contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra qualquer adversário. Porque aqui o clube é grande. Primeiro se perguntar assim, o que eu estou fazendo aqui? É isso que ele tem que se questionar. O que eu estou fazendo aqui? Vim aqui para quê? Para passar o tempo? Para ficar com medo de jogar uma decisão? Para isso, para aquilo? Não. Então eles têm que se entender o quê? Qual é a proposta do Palmeiras? A proposta do Palmeiras é essa. Então é essa que nós vamos encarnar. Tá aí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo, Michele, em relação a esse negócio de Covid. Testa, não testa, quem tá certo, o Corinthians tá certo, o Palmeiras tá certo. O Palmeiras, ele só testa os jogadores antes dos jogos. Então ele testaria agora na terça-feira, testaria na sexta-feira que vem, para saber quem está em condição aí de entrar em campo. E depois dos jogos, o Palmeiras dá folga para os atletas. Os atletas podem ir para casa, como vocês já sabem aí, já disseram no programa. O que está esquisito, Michele, é que o Palmeiras ainda não se manifestou de forma oficial. A gente entrou em contato com a assessoria do Palmeiras, ninguém ainda falou nada, não soltaram nota oficial no site. Tá esquisita a situação, então a gente não sabe o que vai acontecer, quem tá certo, quem não tá. Mas que tá esquisito, isso tá, Michele. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, direto aqui da Academia de Futebol do Palmeiras na Zona Oeste. Michele, com você. Beleza, Zé. Obrigada, viu? E aí, o Palmeiras não fala nada? Ontem o Pitbull, quando a maravilhosa entrevista do Edu Dracena, parabéns ao Edu, ele já falou aqui que ele estava com problema no posterior da coxa, e essa história de segurar faz parte do... Isso sim faz parte do esquema.
faz parte do jogo, faz parte de tudo. Eu acho que o Pitbull está fora das 2 finais. Eu não sou médico. Se realmente for contusão muscular, lesão muscular, o tempo de recuperação é muito mais do que 4 ou 5 dias. E joga o Vitor Hugo, que não é um baita jogador. Mas perde uma referência que é o Felipe Melo, que é o capitão do time. Ah, mas não sei, hein? Não. Será que é ruim pro Palmeiras perder o Felipe Melo? Sim, com Porque certeza. ele é um pouquinho esquentado. A saída de jogo do Palmeiras perde muito. Agora, nessa entrevista do Vanderlei aí, que a gente viu recuperada de ontem, mais um pouquinho ele já ia dar pré-eleição. A gente conhece bem o Vanderlei. O Vanderlei vai trabalhar a cabeça desses meninos. Eu acho que quem pode fazer a diferença pro Palmeiras é o Vanderlei. É isso aí. Ele já estava ontem. Se você vê a entrevista, ele começa já a aumentar o tom da voz, velho. Imagina o que esse cara vai fazer no vestiário, velho. Vai arrancar a máscara. Isso é o básico, é o mínimo. Olha, o bicho vai pegar com ou sem Felipe Melo. E quando ele fala de não pode ter medo de jogar, eu tenho certeza que ele se refere aos garotos que têm sido a grande arma do Palmeiras, tanto o Patrick de Paula como o Gabriel Menino. Ele será que eles aguentam? Está trabalhando a molecada, né? Eu acho que aguentam. Eu acho porque são jogadores que jogaram em seleção de base. Você viu o que ele falou do Patrick? Patrick, ele falou assim, ele aguentou tiro lá em favela, vai ter medo de jogar um Corinthians e Palmeiras? Uma vez o Gabriel Jesus falou, os caras queriam intimidar, ele falou, cara, eu jogo na Várzea do Jardim Peri. Como é que vai me intimidar? Não, mas sem dúvida fica aí. Será que eles vão tentar intimidar, que o Corinthians vai tentar intimidar também, tenho certeza. Mas se bem que o Ederson também tem 21 anos. Sim. E o Vanderlei sabe trabalhar muito bem o emocional. Quem não se lembra aquela final do gol do porquinho do Viola, né? O Corinthians foi lá, fez 1-0 tal. Vanderlei levou o time pra Atibaia. Na pré-eleição, Palmeiras massacrou o Corinthians. Olha, que decisão, hein? Olha, essa final do Paulistão promete. E as redes sociais já estão pegando fogo no clima do derby. Foram pouco mais de 130 dias sem a bola rolar. Depois das dúvidas sobre o futuro do Paulistão, deixaram o Corinthians chegar. Junto com a classificação para a decisão do Campeonato Paulista, a internet nos presenteou com uma enxurrada de memes. Até o presidente do Corinthians, André Sanches, usou as redes sociais para provocar o rival. Do outro lado, assim como em 2018, o Palmeiras vai decidir em casa. Será que vai ter o Remember lá no Allianz? E por isso, a torcida já cobra por uma postura diferente. Hoje em dia, com as torcidas dentro de casa, a zoação ficou pra cá, a internet. Só que, olha, quando se trata de derby, os nervos ficam, sim, à flor da pele. Até mesmo o assessor técnico do Palmeiras, o Edu Dracena, que já jogou pelas duas equipes, soltou a primeira faísca. A gente espera que essa final seja resolvida dentro de campo, só entre os jogadores, e não ter extracampo para possa vir atrapalhar e até mesmo vir manchar o campeonato. Até agora foi feito de uma forma bem tranquila. A gente sabe que o Palmeiras vai estar preparado para dentro de campo e fora de campo porque foi acontecer. E o Lucha, hein? Tá louco para repetir o feito de 93 e tirar o Palmeiras de mais 12 anos sem conquistar um estadual. Chegamos à final. Agora é trabalhar e buscarmos a conquista, assim como o Corinthians também quer conquistar o campeonato. Você não consegue ganhar do Corinthians porque você quer ganhar e com facilidade. Não consegue. É difícil. Agora você não pode ter medo de jogar contra o Corinthians. Expectativas à parte, dois jogadores vêm encantando as respectivas torcidas. Patrick de Pogba, quer dizer, de Paula, ou Ederson, o sniper corintiano. Quem vai levar a melhor? Pois é isso, né? A semana é isso, esses memes... É muito difícil o Everton tomar frango no chute do Ederson, porque tem, olha, a boleirada... Corinthians e Palmeiras no último jogo, como é que foi o gol do Gil? Mas é raro. Não, tudo bem, claro. Estamos falando do baita goleiro. Porque o Ederson, ele tem... Olha, a goleirada tem gostado dele, viu? Agora, sabe aquela história de chamar o cara para dar o pontapé inicial em jogo, assim, importante? Foi o Dracena.
Foi ontem no Mesa Redonda. Foi muito bom. Ontem ele deu o pontapé inicial do clássico. Viu, Dracena? E pela coragem de falar. É uma coisa fora de moda, né? Os caras se escondem. Todo mundo tem medo. Foi muito legal. Isso mostra o quanto é importante a manifestação. A propósito, o Corinthians não se manifestou porque não quis. Nós pedimos, mas o Corinthians preferiu ficar escondidinho, tá? Bom, o São Paulo agora volta as atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Goiás fora de casa. Mas parece que o tricolor ainda não superou a eliminação diante do Mirassol. Bom, nem deve superar nas quartas de final do Campeonato Paulista, né? É isso, Marcelo Bazege. Boa noite. Muito boa noite para você, para todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, os dias aqui no São Paulo vêm sendo agitados, apesar de o clube estar fora das disputas do Campeonato Paulista. Dentro de campo, o time vem se preparando para o início do Brasileirão lá em Cotia. Mais uma vez, jogadores confinados no complexo das categorias de base, se preparando aí para a partida contra o Goiás, marcada para o próximo domingo, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas no último fim de semana, o diretor de futebol do São Paulo, Raí, e o gerente de futebol do tricolor, Alexandre Pássaro, concederam a primeira entrevista após a eliminação surpreendente para o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. E questionado se essa eliminação teria sido a pior eliminação do São Paulo na sua gestão, Raí, um dos maiores ídolos do tricolor, respondeu isso aí. Vamos conferir. Bom, toda a desclassificação é dolorida, muito dolorida, principalmente quando a gente pensa também na torcida. E essa eu diria que é a mais inesperada. Primeiro porque pelo nível que o time estava antes da pandemia, antes da parada, e pelo também as dificuldades que essa parada, a pandemia, trouxe para o Mirassol. E a mais inesperada, que surpreende mais, também tende a ser mais sofrida. Com todo respeito ao Mirassol, mas o São Paulo não pode perder para o Mirassol, ainda mais nas condições de perda de elenco e a diferença de nível técnico de elenco que existe entre as duas equipes. Foi um verdadeiro fiasco, o que nos causa uma revolta gigantesca, como a gente tem certeza que também é na torcida, mas uma revolta gigantesca, e agora cabe a gente trabalhar ainda mais e corrigir os erros para que isso nunca mais volte a acontecer, para que a gente não sinta esse sabor amargo e muito menos os torcedores. É inegável que essa eliminação para o Mirassol abalou as estruturas do São Paulo, e nos últimos dias surgiram especulações também envolvendo Daniel Alves. Uma possível saída de Daniel Alves do São Paulo para vestir a camisa do Flamengo. Hoje, durante a entrevista coletiva de apresentação do técnico Domenech Torrent, Marcos Braz, o homem forte de futebol do Flamengo, negou essa possibilidade, disse que não houve qualquer conversa para trazer Daniel Alves para o Flamengo e que essas informações não passam de boatos. Um pouco mais tarde, o próprio Daniel Alves se manifestou nas suas redes sociais, postou uma foto meio que meditando, e a legenda serviu como uma indireta para quem vem alimentando essas especulações. O jogador escreveu que há sempre dois caminhos, a verdade e a mentira, e que o tempo irá designar quem vai durar mais e quem vai durar menos. Pois é, depois dessa eliminação, até saída de Daniel Alves do clube vem sendo falada no São Paulo. É mole? Tricolor aí terá que lidar não só com os problemas dentro de campo, mas também com problemas aí nos bastidores fervendo no São Paulo que terá de se redimir com a torcida depois desse fiasco no Campeonato Paulista. Bom, daqui a pouco eu estou de volta com mais informações do Tricolor. Agora eu passo a bola para vocês aí no estúdio. Até já, um grande abraço a todos. Obrigada, Marcelo. Vocês acham que quanto tempo leva para o São Paulo digerir? Porque tem que digerir logo, porque senão já... a ganhar, né? Agora, essa história do Daniel Alves, eu já falei aqui algumas vezes, o São Paulo não está cumprindo o que prometeu para o Daniel. Ele quer ir embora agora. Não é que o cara acha uma coisa e outra. Não é a primeira vez que acontece isso. Lembra com o Osório? Sim. O São Paulo, e isso são as que a gente soube, né? O São Paulo não cumpre nada. Essa gestão do São Paulo não cumpre nada. Eles combinam e não cumpre coisa nenhuma. E aí fica enrolado. Não é de hoje. Eu não estou dizendo que ele vai ao Flamengo. Não sei, pode até ir, não sei. Mas que ele, sabe aquela coisa, o que eu estou fazendo aqui? Isso sem dúvida. Porque promete uma coisa, estou fazendo. Claro, gosta, quis voltar, ok. Mas em termos de cumprimento, ele está fazendo a parte dele, jogando um belo futebol dentro de campo, e o clube não está cumprindo a parte dele, o que não é novo em se tratando de São Paulo.
E a pressão só aumenta dentro do São Paulo. A gente tem dito aqui, eu particularmente penso que futebol é resultado mesmo, né? Tanto que Diniz vinha, não classificou com o Mirassol, agora estreia no final de semana, já domingo. Sábado, decisão do Paulista. No domingo, Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem o Goiás em Goiânia. Perde para ver o que acontece. Pode não ser em Goiânia. Pode não ser em função da pandemia. O local ainda não dá mas pra enfim, saber, mas fora de casa. Mas perde essa partida. Com que condição vai continuar trabalhando? O bicho está pegando mesmo lá. Bom, daqui a pouquinho tem muito mais sobre as finais do Campeonato Paulista para você, mas primeiro dá uma olhadinha nessas dicas. Bom, estamos de volta para falar do Flamengo e da chegada do substituto de Jorge Jesus no comando da equipe. Antes eu quero mandar um beijão muito carinhoso para o nosso querido Silvio Luiz, que está assistindo aqui o Gazeta Esportiva. Ele adorou a entrevista com o Arnaldo César Coelho. Silvio, muita saudade de você. Logo você participa aqui com a gente também. E quando essa situação toda passar, você vem aqui com a gente, né, Flavinho? Olho no lance. Ótimo, é maravilhoso. Olho no lance. Muito bom. Sou sua fã. Bom, o catalão Domenech Torrent. Domenic Torrent. Domenech Torrent. Mas então ele é francês? Não, seria Domenech. É Domenic Torrent. Domenech Torrent mal desembarcou. Coitado quando ele chegou aqui, que situação. E já foi apresentado. Eu sou muito feliz de fazer parte desta grande nação. Porque em Europa, quando tu falas de Flamengo, é um dos clubes mais importantes do mundo. Todo mundo lo sabe. Y para mí es un placer formar parte de este grande club. Espero seguir ganando porque sé que es muy importante en este clubes como Flamengo, Barcelona, Roma, estos clubes top. El Flamengo en el mundo es un top. Me siento muy afortunado de hacer parte en este momento de este grande club. Quiero agradecer finalmente a Pep Guardiola porque para mí fue muy importante estos 10 años juntos de trabajo. Me he llevado la amistad y el conocimiento y todo el mundo es consciente que cuando estás con el mejor del mundo aprendes mucho. E aí? O que vocês acharam da chegada? Pouca aglomeração. Eu ia embora. Eu já pegava e já ia do outro lado e já ia embora. Tá louco. Tá louco. Ó, ele tá falando melhor português do que o próprio Jesus, né? Dá pra entender. Ele é ótimo. E a ideia é boa. Tomara que dê certo, né? Entendi melhor ele que o Jesualdo, que eu não entendi até hoje, coitado do Jesualdo. O Jesualdo era de Portugal. Eu não entendo São Paulo e não entendo o Jorge Jesus. Não entendo nada. Olha, bom, São Paulo ninguém entende, né? Nem os jogadores entendiam ele. Novo contato com o José Paz, direto da Academia de Futebol do Palmeiras. Tem reforço no ataque do Verdão, Zé? Diga aí. Calma, Michele, não é reforço não fala assim não, senão a torcida do Palmeiras já vai ficando oriçada. É que o Daverson, que estava de férias durante esse mês de julho aí, a gente lembra que ele jogou lá no Getafe da Espanha emprestado, voltou do empréstimo e agora voltou a treinar aqui na academia de futebol. Mas ele vai treinar em horários alternativos ao do elenco profissional. Não vai treinar nunca com o elenco profissional porque ele está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Não é reforço não. Quem é reforço é o Matias Vinha, lateral esquerdo. Ele treinou hoje com o grupo, treinou com os companheiros com o capacete. A gente lembra que ele se machucou lá contra o Corinthians no derby ainda pela primeira fase, machucou a cabeça, está treinando com um capacete, treinou com o elenco e deve jogar a final, já a primeira partida, lá na Arena de Itaquera, às 9h30 da noite, quarta-feira. Matias Vinha voltando, então, no lugar do Diogo Barbosa. Não é informação, não é especulação. Em relação ao meio-campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem gostado muito desse trio aí. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires, o mestre Alberto Helena Júnior diz que são 3 volantes, mas para o técnico Vanderlei Luxemburgo são 3 meio-campistas, jogadores modernos que atacam, que defendem. Tem gostado muito dos 2 meninos, do Menino e do Patrick de Paula, então eles devem ser mantidos junto com o Ramires e esse deve ser o trio do meio-campo para a partida contra o Corinthians lá em Itaquera, tá certo, Michele? Volto com você e até amanhã, minha amiga. Obrigada, Zé. Já achei que era um reforço, contratação, tudo mais, né? Bom, acionando novamente o Jonas Campos, ao vivo, direto do Parque São Jorge, para saber como que o Thiago Nunes deve escalar o timão para essa primeira partida, hein? Fala, Jonas.
Oi, Michele. A expectativa do técnico Thiago Nunes para esse primeiro jogo, quarta-feira, 9h30 na Arena de Itaquera, é de que ele consiga, de maneira inédita desde a sua chegada aqui ao Corinthians, repetir a escalação pela terceira vez consecutiva. O time que venceu os últimos 2 jogos deve entrar em campo. No treinamento agora da tarde, o Carlos, lateral esquerdo, que sofreu aquele pisão do Juninho naquela expulsão polêmica do Mirassol, fez um tratamento com gelo, passou também por uma sessão de fisioterapia, apresentou boa resposta, não deve ser problema para a final. E a novidade do Corinthians para esse jogo deve ser o volante Vitor Cantilho, mas no banco de reservas, né? Deve voltar a ser relacionado, ficou fora dos últimos 4 jogos, depois de contrair a Covid-19 e se recuperar por um longo tempo, um longo período. Cantilho deve ser novidade no banco de reserva, já que o Ederson vem voando baixo. Por fim, para finalizar aqui, Michele, a Federação Paulista se manifestou agora, dizendo que Palmeiras e Corinthians vão precisar fazer o teste da Covid-19 de maneira conjunta antes do segundo jogo da final, e antes do primeiro jogo o Palmeiras precisará passar pelos testes e o Corinthians não. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Jonas Campos. Então, Palmeiras vai passar pelos testes e Corinthians não, tá definido? Valeu o confinamento do Corinthians. Para esse jogo, mas para o segundo jogo os dois vão passar pelo teste. Menos mal, vai. Bom, e todo mundo devia ficar confinado também. Vamos acionar mais uma vez o Basejo lá no CCT da Barra Funda. O assunto agora é a permanência ou não de Raí e Fernando Diniz. Fala, Marcelo. É isso, Mi, voltando a falar um pouquinho mais sobre o São Paulo, vira e mexe, né? Quando o Tricolor acaba sendo eliminado de uma competição para um clube médio, um clube pequeno, que vem acontecendo com uma certa frequência na história recente do Tricolor, sempre surge aquele questionamento. O Raí deve entregar o cargo? O Raí é o diretor de futebol perfeito para o São Paulo ou ele deve dar espaço para um outro profissional para até não queimar a história bonita que ele possui como ídolo do clube? E o Raí, aparentemente, segue confiante de que pode dar a volta por cima como diretor de futebol do São Paulo. Vamos conferir. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Estamos focados aqui no trabalho, discutindo com toda a equipe. A gente acredita em fazer um bom e um grande final de ano e é isso que a gente está focado agora. Tá aí o Raí bastante convicto, mas vamos ver se toda essa convicção, essa confiança do Raí será mantida caso o São Paulo seja derrotado logo na estreia do Brasileirão contra o Goiás. Imagina se o Tricolor volta para São Paulo com uma derrota na bagagem, amigos. Será que o Fernando Diniz e o Raí continuam no clube? Bom, devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Um grande abraço a todos e bom programa. Obrigada, Marcelo. Será que continuam? A pressão está aí, a sorte está lançada, né? Futebol é resultado. Começar a perder, não dá para segurar. Eu acho que o Diniz deveria continuar assim. Ninguém nos últimos 10 anos, né? Que ele perde todo mundo. Tá trocando 3 técnicos por ano. Não adianta nada. Bom, a gente perguntou na enquete se polêmicas e provocações podem influenciar no resultado da final do Paulistão. A maioria respondeu que não, 53% dos votos. Bom, foi meio empate técnico quase ali, né? Mas eu ganhei. A gente fica por aqui, encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando Dom Romão, baterista, considerado um dos pais da Bossa Nova. Ele estaria completando hoje 95 anos. Poxa, um abraço pro Dom Romão. Não, ele já foi. Sim, mas no além, não posso mandar um abraço? Pode, verdade, tem direito.